Boa tarde. Muito obrigado pela presença dos jornalistas nesta coletiva de imprensa, aos técnicos, cinegrafistas, fotógrafos, profissionais, nossos convidados especiais que estão aqui também acompanhando a coletiva, secretários de Estado, parlamentares, dirigentes de estatais. Aqui à frente, a presença do Bruno Covas, prefeito da capital de São Paulo, Jean Gorenstein, secretário estadual de Saúde, Rocieli Soares, secretário da Educação, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, e Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional. Também participam da coletiva Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, José Osmar Medina, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19 pelo Estado de São Paulo, assim como João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19, e também a participação especial do Bruno Caetano, que é o secretário municipal de Educação da capital de São Paulo. Nas informações de hoje, começamos exatamente com educação. O governo de São Paulo lança hoje o programa Professor Conectado, que vai fornecer 161 mil computadores para os docentes da rede estadual de educação. Um investimento de 322 milhões de reais do governo do Estado de São Paulo para subsidiar a compra de 161 mil computadores pelos professores da rede estadual de ensino pelos próximos 24 meses. Os docentes poderão escolher e comprar computadores no valor até de R$2.000, que o governo do Estado de São Paulo garante a transferência do valor diretamente para a conta do professor, a conta bancária do professor que fizer esta aquisição. Computadores são ferramentas essenciais no processo de aprendizagem moderno. E São Paulo dá um passo gigantesco ao proporcionar a todos os seus professores a utilização de um computador na sua casa e na sala de aula. Com esse programa, estamos garantindo que os professores de São Paulo estejam em sintonia com a tecnologia do século XXI. Segunda informação de hoje, também na área da educação. O governo do Estado de São Paulo paga 352 milhões de reais para professores e outros profissionais da educação. O valor de 352 milhões será depositado ainda hoje na conta de 166 mil servidores que atuam em 4.166 escolas públicas estaduais e que cumpriram as metas de desempenho em 2019. O valor médio que cada servidor receberá será superior a R$2.000. É um justo reconhecimento aos professores, diretores, agentes de organização e todos os profissionais de educação que levaram o Estado de São Paulo a liderar novamente o ranking nacional do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, conforme já divulgamos esta semana aqui em coletiva de imprensa. Uma vitória para São Paulo, uma proposta e um programa e uma meta de governo atingido pelo ensino do Estado de São Paulo. E muito, muito devemos aos profissionais da educação do nosso Estado. Por isso, a recompensa com 352 milhões de bônus aos professores, diretores e agentes da educação no Estado de São Paulo. Terceira informação para a área da saúde. O Hospital de Campanha do Ibirapuera encerra atividades agora dia 30 de setembro e encerra com 99% de aprovação dos pacientes que foram ali tratados. O declínio da pandemia em todo o Estado de São Paulo, mais acentuadamente aqui na capital de São Paulo, sob o comando do Bruno Covas,
permite que, neste momento, o Governo do Estado possa determinar o fechamento do Hospital de Campanha do Ibirapuera após 5 meses de atividades contínuas. Ao longo deste período, o Hospital de Campanha do Ibirapuera atendeu 3.200 pacientes e foi fundamental no enfrentamento da Covid-19. Este hospital de campanha foi importante não somente para os pacientes da capital de São Paulo, mas também para pessoas que precisaram de atendimento de 106 municípios do estado que ali foram acolhidos, tratados e salvos no hospital de campanha do Ibirapuera. Pesquisa espontânea da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo indica que 99% dos pacientes consultados aprovaram integralmente o atendimento recebido no Hospital de Campanha do Ibirapuera. Com o encerramento das atividades, todos os equipamentos deste Hospital de Campanha do Ibirapuera serão doados para entidades assistenciais e unidades de saúde pública do Estado de São Paulo. O Hospital de Campanha do Ibirapuera é o último dos hospitais de campanha que ainda estava em operação aqui no Estado de São Paulo. Todos, aliás, na capital e no Estado, cumpriram bem a sua missão de salvarem vidas. E quero, portanto, fazer um agradecimento especial aos médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e todos os profissionais de saúde que atuaram nesses hospitais de campanha em São Paulo. Lembrando que Bruno Covas, como prefeito, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, colocou em funcionamento no AMB o primeiro hospital de campanha do Brasil. Última informação, mas não menos importante, é sobre a vacina do Butantan. O Butantan amplia a testagem da Coronavac para mais 4 centros de pesquisa. Sobre isso falará Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. O Butantan decidiu ampliar, com o apoio da Anvisa, as testagens da terceira fase da Coronavac para mais 4 centros, que a partir de agora começam a ser feitos. Em Barretos, no interior do estado de São Paulo, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, no Mato Grosso, e Pelotas, no Rio Grande do Sul. Lembrando que a vacina do Butantan, a Coronavac, juntamente com o laboratório Sinovac, já vem sendo testada em 12 centros de excelência aqui em 5 estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e no estado do Paraná. E sobre isso falará, na sequência, o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. E pela ordem dos anúncios feitos aqui, começamos com educação, exatamente com o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Obrigado, governador. Bom dia a todos. Vou fazer uma breve apresentação apenas para explicar alguns detalhes do programa Professor Conectado, mas pode passar. Gostaria de começar salientando o pagamento do bônus. Foi algo solicitado pelos profissionais da educação e que havia um compromisso de pagar até o final de setembro. Hoje está sendo depositado na conta, já foi, a bem da verdade, mais de 352 milhões que atendem a 166 mil servidores das escolas que atingiram os resultados. E saliento que foram resultados muito importantes, né? O Estado de São Paulo lidera na rede pública no 1º ao 5º ano no Brasil e voltamos à liderança no 6º ao 9º ano e tivemos o maior crescimento da história, tanto no 6º ao 9º ano quanto no ensino médio. Então, gostaria de deixar esse registro, governador, porque os profissionais da educação são, sem dúvida nenhuma, os profissionais mais importantes de uma sociedade e vale, sim, todo tipo de reconhecimento e apoio que pudermos dar. Mesmo em tempos difíceis, é fundamental continuar tendo esses avanços. Parabéns, portanto, governador João Dória. Pode passar? Falando um pouco do programa Professor Conectado, o governo do estado em outros momentos já auxiliou os professores, mas em geral fazia um auxílio simplesmente financiando juros, por exemplo, de mercado, quando o professor ia fazer a compra. Nós, neste ano, estamos fazendo de forma inédita um apoio muito maior aos professores e vou explicar rapidamente qual é o formato de funcionamento. Pode passar?
Lembrando que a inclusão digital, isso está no Plano Nacional de Educação, em metas específicas e de forma geral, enraizado na educação. Na nossa Base Nacional Comum Curricular tem uma competência específica sobre cultura digital, que é fundamental para os nossos estudantes e só alcançamos se tivermos suporte aos nossos professores, o próprio currículo paulista e, obviamente, as lições que nos foram dadas durante este processo de pandemia, onde aprendemos muito, junto com os nossos professores, profissionais da educação, que a tecnologia ela será uma grande aliada, especialmente, mesmo com o retorno, mas especialmente nesse momento onde teremos que recuperar e apoiar muito os nossos estudantes. Então, é fundamental para que a gente tenha uma mudança efetiva de inclusão digital, que a gente traga o maior número de suportes possíveis aos nossos profissionais e também aos nossos estudantes. Pode passar? O programa Professor Conectado, ele vai trazer um apoio de R$2.000 aos nossos docentes na aquisição. Temos feito pesquisa de mercado, teremos, logicamente, outras formas aí de apoio e de incentivo, vou já falar sobre isso. Mas o primeiro grande objetivo desse programa é a atualização dos equipamentos dos docentes, que a gente viu nesse momento. Temos docentes que não possuem ou que possuem equipamentos antigos, e esse apoio será fundamental para os nossos professores, que serão 161.000, mais os professores coordenadores, ou seja, a equipe pedagógica da escola estará recebendo esse suporte se desejar. A maioria dos professores já manifestou interesse em trocar os seus equipamentos e consideram o computador adequado para o trabalho como uma das coisas mais importantes nesse momento. Pode passar? Nós temos 2 etapas. O foco neste primeiro momento agora de novembro é o professor e o professor coordenador. Em novembro já é ele podendo fazer a aquisição. Durante o mês de outubro nós vamos publicar tanto o decreto quanto a resolução da secretaria com as regras detalhadas do programa e também faremos um credenciamento que vou explicar já já. Pode passar? Então, a Secretaria de Educação vai fazer diversas parcerias para o fornecimento tanto do crédito quanto condições especiais aos docentes. Temos conversado com muitos parceiros para que, inclusive, o preço não seja o preço de mercado, mas seja, inclusive, um preço cada vez mais atrativo, considerando que é fundamental a função do professor para a sociedade. E temos tido resposta muito positiva. Em breve, com o credenciamento na rua, nós teremos grandes notícias também nesse sentido. O professor não será obrigado a comprar aquele equipamento, ele será de uma escolha, mas a gente vai trazer opções que o mercado vai estar ofertando. Ele poderá, inclusive, comprar de fora do credenciamento, desde que com os requisitos mínimos estabelecidos pela Secretaria. Portanto, o professor adquire e escolhe o seu equipamento. Ele pode, inclusive, escolher um equipamento que custe mais de R$2.000. A diferença será custeada por ele. Temos professores, isso eu tenho feito muitas reuniões e lives com os professores dentro do Centro de Mídias do Estado de São Paulo, onde são dezenas de milhares, todas as vezes conectados. Esse tema já foi tratado inúmeras vezes e esse é um ponto importante. Obviamente, nós estamos olhando para garantir aquilo que é um equipamento necessário para as funções que nós hoje entendemos como primordiais, e é um passo gigantesco que nós estamos dando hoje. Pode passar? Dentro do programa ainda, as instituições parceiras, portanto, vão apresentar propostas para o fornecimento dos créditos e das condições. A gente vai selecionar as instituições que apresentarem as propostas dentro da especificação mínima estabelecida pela Secretaria. Todas elas que apresentarem serão apresentadas aos professores. Será opção do professor escolher. Nenhuma delas será imposta aos nossos professores, e mesmo aquelas de fora do credenciamento, que porventura não participem, ou seja, um lojista pequeno de uma cidade poderá também estar ofertando o crédito aos nossos professores, desde que equipamento com a condição mínima para a forma de participação do programa, né? Então, é muito importante que nós apresentemos todas as opções, mas com condições muito especiais aos nossos professores. Pode passar? Teremos algumas condicionalidades a cada momento, durante os 24 meses que durará o programa. O professor ele deverá aderir ao programa, então, portanto, a partir de novembro. A formação, terá uma formação que ele terá de fazer todos os meses durante esse período, ligada ao uso da tecnologia e à aprendizagem, e, obviamente, terá de utilizar os sistemas da Secretaria como uma contrapartida, uma condicionalidade para que ele permaneça
recebendo. Isso é importante porque também nos ajudará no avanço no uso das plataformas digitais na área de educação, e também casamos com algo fundamental, que é o apoio à formação dos nossos profissionais. Pode passar? O investimento será de R$ 322 milhões durante esses 2 anos para a aquisição desses computadores e, logicamente, o incentivo ao uso da tecnologia, que é uma ferramenta hoje pedagógica mais do que necessária. É um passo importante, que não é o único, mas certamente é um dos passos mais importantes que nós temos a dar com o apoio aos nossos, pode passar, aos nossos professores. Eu agradeço, saliento que este programa se atenderá, governador, aos professores concursados, aos professores chamados categorias O, e outros professores, enfim, todas as categorias poderão estar participando do programa, se o professor assim desejar, e nós vamos estar, para a nossa própria rede, deixo aqui o recado aos professores, durante a semana que vem, explicitando mais detalhes, explicando para a rede e construindo todo esse processo em conjunto com toda a educação. É um grande passo para o Estado, e é necessário, sim, que a educação invista em tecnologia e que diminua as desigualdades. Eu acho que esse é um tema que a educação não pode fugir, seja o Ministério da Educação, seja a Secretaria de Educação do Estado, e saliento isso, porque é fundamental esse suporte aos nossos profissionais. Obrigado. Obrigado, Rosieli. Antes da próxima intervenção, quero registrar aqui e agradecer a presença do General Campos, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Antônio Embaçaí, secretário especial de Governo em Brasília, Célia Leão, secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência, Kleber Mata, secretário de Comunicação, Mariana Carvalho, deputada federal pelo PSDB, Rubens Rizek, secretário municipal de Governo, Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde, ambos da Prefeitura de São Paulo, Carlos Cruz, presidente da Associação Paulista de Municípios, Sebastião Miziara, presidente da União dos Vereadores do Estado de São Paulo. A todos, muito obrigado por estarem aqui acompanhando esta coletiva. Agora, para falar sobre o Hospital Ibirapuera, o encerramento das atividades deste último hospital de campanha no Estado de São Paulo e também apresentar os números da Covid-19 em São Paulo, Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 39ª semana epidemiológica. Ainda estamos em quarentena. Temos essa semana um cenário de estabilidade no Plano São Paulo e também no controle da pandemia no nosso estado. Nessa semana ainda tivemos índices que mostraram quedas expressivas, tanto no número de óbitos quanto de internações. Nós tivemos 14% de redução no número de óbitos, 12% de redução no número das internações e reduzindo também o número de casos em 2%. Lembrando que estamos hoje chegando à marca de 5 milhões de testes realizados. Então, a despeito de testar mais, ainda estamos em descenso, em queda do número de casos no nosso estado. As taxas de ocupação de leitos nas unidades de terapia intensiva estão as melhores de todo o Plano São Paulo. Nós ressaltamos semana passada que nós tínhamos menos de 48%, tanto na capital quanto no estado, bem como em todo o interior. Essa semana, os índices ainda melhores, 46,3% no estado, 45,3% na grande São Paulo. Com esses índices, existe a possibilidade, a permissão de fazer com que hospitais que focaram exclusivamente no atendimento da Covid-19 possam ser encerrados. Como um bom exemplo, o próprio Hospital de Campanha do Ibirapuera tenha as suas atividades encerradas, conforme colocação do próprio governador, agora no dia 30. Esse hospital que mostrou a importância no acolher os pacientes, salvando vidas, com seus 268 leitos, sendo 28 deles de unidade de terapia intensiva. Foram 800 profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, que merecem o nosso agradecimento. O primeiro diapositivo, por favor. São Paulo registra hoje 964.921 casos,
com óbitos de 34.877 casos. Tivemos 105.000 altas hospitalares em toda a história. Próximo, por favor. A média diária de novos casos nessa semana mostrou descenso, estando muito próxima à 24ª semana epidemiológica, lá em junho. Próximo. Novas internações também tiveram uma queda significativa, com índices anteriores à 17ª, 18ª semana epidemiológica, lá em maio, antes que nós tivéssemos ascensão e maior número de casos, com gravidade, inclusive, deles nas nossas estatísticas. Próximo. Número de óbitos também com queda significativa, já com 158, nós tínhamos isso também entre a 19ª e 20ª semana epidemiológica, lá em maio. Próximo. Hospital de campanha do Ibirapuera se encerra. Próximo, por gentileza. Foram 3.189 pacientes atendidos, cerca de 2.431 pessoas, pacientes que foram recuperados ou receberam alta direto para suas casas, ou aqueles que necessitaram de assistência muito mais importante em unidades de terapia intensiva, melhores aparelhadas, foram transferidos para hospitais. Conforme o que o governador colocou, 99% dos pacientes tiveram satisfação, se sentiram bem acolhidos e foram e referenciaram a qualidade do atendimento. Próximo. Todos os itens desse hospital serão doados para tanto instituições assistenciais, bem como para a rede pública estadual de assistência, hospitais, ambulatórios médicos de especialidade. São cerca de 268 colchões, 100 camas, 12 aparelhos de televisão, 74 vasos sanitários, 119 chuveiros, torneiras, 14 chuveiros, 62 cubas de porcelana, 53 pias de aço inox e 4 tanques de aço inox. Muito obrigado, governador. Obrigado, Jean Gorenstein. Antes de passar para Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, para falarmos sobre a vacina, e já que estamos falando sobre saúde, desejo como cidadão, como brasileiro e também como governador de São Paulo, a plena recuperação do presidente Jair Bolsonaro, que foi operado há pouco no Hospital Albert Einstein, aqui ao lado do Palácio dos Bandeirantes, e que ele se recupere clinicamente e possa estar em breve de volta às suas atividades. Vamos agora falar sobre a vacina com o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Dimas. Obrigado, governador. Boa tarde. Essa semana nós tivemos importantes anúncios em relação à segurança da vacina, já aplicada em mais de 50 mil chineses, um perfil de excelência em termos de segurança. Em torno de 5,3% apenas das pessoas que receberam a vacina apresentaram efeitos colaterais. E hoje, governador, nós trazemos uma nova e boa notícia. A Anvisa autorizou a ampliação do número de voluntários para o estudo de fase 3 aqui no Brasil, de 9 mil para 13 mil voluntários, e também a ampliação do número de centros, de 12 centros para 16 centros. Centros agora que vão estar localizados em 7 estados e no Distrito Federal. Esses novos centros, em Campo Grande, em Cuiabá, Pelotas e Barretos, vão acelerar a realização desse estudo de fase 3. E importante que essa ampliação ajuda a obtenção dos resultados, porque o número de casos esperados se mantém. Então, se nessa coorte de 13 mil pessoas que serão vacinadas, que estão em processo de vacinação, o que acontecerá até o dia 15 de outubro, se nessa coorte de 13 mil nós tivermos 61 casos de Covid, nós podemos fazer a análise interina, ou seja, é a primeira análise da eficácia da vacina. É uma análise mais rigorosa e, se passar nessa primeira análise, nós podemos prosseguir com o registro.
Se ainda não for suficiente, vamos para a análise primária, que acontecerá quando nós tivermos 154 casos. Aí sim, com a análise primária, com o objetivo de demonstrar pelo menos 50% de eficácia da vacina, nós poderemos prosseguir com o registro perante a Anvisa. Então, dentro da nossa programação, governador, dentro do nosso planejamento, teremos esses resultados antes do final do ano. E, portanto, cumprindo o cronograma de estar com essa vacina pronta, disponível para ser utilizada em dezembro desse ano. Essa informação é importante, governador, e agradeço a oportunidade. Obrigado, Dimas Covas. E agora, encerrando as nossas intervenções, antes das perguntas, o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas. Boa tarde a todos. Um dos temas que tem dominado a discussão, seja no poder público, seja na sociedade, é a data do retorno às aulas. O quando que isso vai acontecer aqui na cidade de São Paulo. A prefeitura, além de preocupada com a data do retorno às aulas, que tem relação com a rede pública municipal, com a rede pública estadual e com a rede privada, ela também tem a sua preocupação de como é que vai se dar esse retorno às aulas, e aí em especial falando naquilo que é a nossa responsabilidade, que é a rede pública municipal. Alguns dos itens já foram sendo anunciados ao longo dos dias, tanto por mim quanto pelo secretário Bruno Caetano. O primeiro deles, o Conselho Municipal de Educação já definiu que quando tivermos retorno às aulas aqui na cidade, nós teremos uma faculdade dos pais enviarem ou não os filhos para as escolas. Então, isso será facultado, o retorno às aulas para as crianças. Segunda questão, as escolas já estão sendo preparadas, os recursos já foram liberados para cada diretor de escola poder adquirir insumos para adotar o protocolo e a compra de equipamentos para a proteção dos alunos e dos professores. Terceiro, nós já anunciamos também a compra dos 465 mil tablets com acesso à internet, seja para as crianças acompanharem as aulas à distância, seja depois para o momento da retomada das aulas, para elas poderem acompanhar o conteúdo e utilizarem esse equipamento dentro da sala de aula. Quarto, a primeira ação a ser desenvolvida, quando tivermos retorno às aulas, será a aplicação de uma prova diagnóstica para poder verificar como é que está o aprendizado e estabelecer um projeto pedagógico que possa determinar de que forma será o reforço escolar e a recuperação dos conteúdos. Toda criança importa para a Prefeitura de São Paulo. Pois bem, hoje nós gostaríamos de anunciar a realização do Censo Sorológico da Educação Municipal. Nós vamos testar os 102 mil profissionais da educação do município e os 675 mil alunos acima de 4 anos de idade. Portanto, vamos testar 777 mil pessoas aqui na cidade de São Paulo, o que equivale à população da cidade de São José dos Campos, testes sorológicos para poder verificar como está a prevalência do coronavírus em todos os alunos da rede municipal e nos profissionais da educação. A primeira etapa desse censo começa semana que vem, dia 1º de outubro, quando nós vamos testar os 93 mil profissionais até 60 anos de idade, 45 mil alunos do 9º ano do ensino fundamental, 41 mil alunos do 3º ano do ensino fundamental e os 2.400 alunos que nós temos no ensino médio. Serão, portanto, nessa primeira fase, que se inicia na semana que vem, 181 mil pessoas, elas serão testadas dentro das escolas. Essa será uma ação conjunta entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Educação. O cronograma será
divulgado pela Secretaria da Educação. A Secretaria de Saúde já vai começar, a partir de hoje, a soltar os editais para poder comprar mais insumos, mais testes, mais logística para poder realizar a segunda fase desse censo sorológico e, assim que possível, nós vamos também anunciar de que forma nós iremos testar e como será feito aqui na cidade de São Paulo para as crianças de 0 a 3 anos, que tem um outro tipo de comportamento, é uma ação mais específica, mas desde hoje a gente já anuncia esse censo sorológico para todos os 675 mil alunos acima de 4 anos de idade e 102 mil profissionais da área da saúde. A ideia da área da educação. A ideia é definir e estabelecer dados que possam orientar a prefeitura, saber quem é que está imune e organizar o retorno às aulas da forma mais segura possível para os alunos, para os professores, para os diretores e para os pais e familiares desses alunos. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Vamos agora às perguntas. Temos aqui presencialmente vários jornalistas e também virtualmente que nos acompanham pelas imagens da TV Cultura e que podem participar também da coletiva. Pela ordem, já inscritos aqui, presentes, a Rádio Jovem Pan, a TV Cultura, a CNN, a Rádio Capital, a Rede Brasil, Rede TV, TV Globo e Globo News. E online já há também a inscrição do Jornal da Espanha, El País. Começamos então com a Rádio Jovem Pan, com você, Beatriz Manfredini. Beatriz, obrigado por estar aqui mais uma vez. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. São 2 perguntas, por favor. Primeira, para o Dr. Dimas Covas, sobre a vacina. Com essa ampliação da quantidade de voluntários, vai mudar algum critério? São os mesmos critérios de antes para quem se voluntariar, que já teve contato com a Covid, todos aqueles critérios que a gente conhece? Como vai ficar isso? E para o prefeito Bruno Covas, por favor, se já tem alguma previsão de término aí desse inquérito com as crianças e professores, se a gente pode esperar mesmo aquele retorno presencial mais ou menos por volta do início de novembro. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Então vamos pela ordem com Dimas Covas. Obrigado pela pergunta, Beatriz. Muda um critério importante. Quer dizer, até os 9 mil, o critério era profissionais de saúde em contato com o Covid que não tiveram a infecção pregressa. Com essa ampliação, é possível se incluir os mesmos profissionais de saúde em contato com o Covid, mas que já podem ter tido a infecção pregressa. Isso é exatamente para controlar uma das variáveis, né, do estudo, que tem aparecido recentemente na literatura, que é a possibilidade da reinfecção. Né? Então, isso completa aí a abrangência do estudo. Obrigado. Então, vamos agora a você, Bruno Covas. Só para retificar, não é um inquérito, é agora um censo, porque nós vamos fazer não de forma amostral, mas com todos os alunos e profissionais. A expectativa é que nos 15 primeiros dias de outubro a gente consiga concluir esses testes nessa primeira etapa, envolvendo os profissionais abaixo de 60 anos, os alunos do ensino médio e do 3º e 9º ano do ensino fundamental. E, portanto, ainda em outubro, a gente tenha esses dados para ajudar a vigilância sanitária e a prefeitura a definir o que acontece em novembro. Obrigado, Bruno. Obrigado, Dimas. E obrigado, Beatriz Manfredini, da Rádio Jovem Pan. Vamos agora à TV Cultura com a jornalista Maria Mans. Maria, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. A partir do fechamento do Hospital do Ibirapuera, a gente também se pergunta sobre os outros leitos, né? Se a gente está com uma ocupação de 46%, os outros 54% de leitos dedicados ao atendimento dos pacientes de Covid, eles estão sendo usados para outros pacientes? Vão começar quando a ser usados? Por favor. Maria, obrigado. A pergunta será respondida pelo Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Maria Manso, nós estamos fazendo de forma gradual, assim como reza o Plano São Paulo,
no sentido de fazer com que essas unidades que eram exclusivamente voltadas ao Covid sejam encerradas. Estamos agora também de forma gradual fazendo com que algumas unidades hospitalares, hospitais que são cardiológicos, maternidades, que são hospitais que estavam destinados exclusivamente ao Covid, também retornem para suas vocações. E passaremos dessa maneira a centralizar os atendimentos em algumas unidades hospitalares. Lembro que tudo isso deve ser feito de uma forma também faseada, garantindo dessa maneira, de forma segura, que se eventualmente nós tivermos qualquer aumento das estatísticas, nós tenhamos ainda as mesmas qualidades de assistência à nossa população. Por isso, isso vai acontecer também de forma lenta e gradual nas próximas semanas. Obrigado, Jean. Maria, obrigado pela pergunta. Vamos agora ao jornal El País, ao seu correspondente aqui no Brasil, Gil Alessi. Gil já está aqui em tela. Obrigado por participar da coletiva. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Minha pergunta é para o senhor e para o Dimas Covas. Vem sendo prometida essa vacina para dezembro e nós só tivemos 5.600 voluntários que, de fato, receberam a dose da Coronavac até o momento, de um total de 9.000. Se fala nessa ampliação para 13.000. Isso cria uma expectativa, uma pressão. Em 2 meses, existe tempo hábil para dar esse salto no número de voluntários que recebem a dose da vacina, para chegar a dezembro com uma vacina segura? Gil, a resposta é sim, é positiva, mas quem vai explicar os detalhes é o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Dimas? Gil, na data de ontem, nós já tínhamos 6.000 voluntários vacinados e com a ampliação para 13.000, o cronograma não muda, porque ocorre também a ampliação do número de centros. Portanto, a data limite que nós estabelecemos, que é 15 de outubro, permanece e, portanto, a disponibilidade da vacina em dezembro também permanece essa previsão. Obviamente que o uso da vacina depende do registro da vacina perante a Anvisa. E aí o resultado do estudo de fase 3 é fundamental. Aguardamos esse estudo com muita expectativa, na esperança de que eles possam aparecer muito rapidamente a partir do dia 15 de outubro. Muito obrigado. Obrigado, Dimas. E, Gil, eu completo apenas dizendo a você, não é hora de vacilar, é hora de vacinar. Obrigado, então, Gil Alessi, correspondente do El País. Continue aqui conosco acompanhando a coletiva. Vamos agora a uma pergunta presencial da CNN com a jornalista Tainá Falcão. Tainá, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Ok. A minha pergunta, eu vou continuar com o doutor Dimas, para pedir para ele voltar um pouquinho mais no início da sua fala, doutor, quando você explicou o motivo, né, dessa ampliação dos testes nessa última fase. O senhor falou agora do cronograma que se mantém e sobre o registro com a Anvisa, né? O senhor já me falou uma vez que isso funciona rapidamente, mas como é que acontece na prática, né? Então, quando vocês tiverem os testes concluídos e enviarem os resultados para a Anvisa, o que acontece a partir daí para conseguir a vacinação em dezembro? Obrigado, Tainá. Dimas? Tainá, o estudo de fase 3, com essa ampliação para 13.000 voluntários, ele facilita a obtenção de resultados, ou seja, você ampliou a população que está sendo vacinada. Mas os objetivos do estudo permanecem. Tá? Então, quando nós tivermos em toda essa coorte de 13.000 voluntários, 61 casos de Covid, nós podemos fazer a chamada análise interina. É uma análise que procura demonstrar a eficácia. E ela é feita com muito rigor. Né? Nesse primeiro momento, ela é feita com muito rigor. Se a vacina for, de fato, eficaz, né? Isso será demonstrado com 61 casos. Caso ainda persista alguma dúvida, nós vamos para a análise primária, que é quando nós atingimos 154 casos. E aí, seguramente, o objetivo é demonstrar uma eficácia de 50%, de no mínimo 50%. Com esses dados, né, com essa eficácia demonstrada, seja com 61 ou seja com 154, os dados são oferecidos à Anvisa, né, que vai analisar, então, todo o dossiê, né,
E também, paralelamente a isso, a Anvisa está certificando o produto. Quer dizer, ela está acompanhando o desenvolvimento de todo o processo de formulação que vai ocorrer no Butantan a partir de outubro, e a Sinovac já disponibilizou para a Anvisa, a partir do dia 20 de outubro, o acesso à nova fábrica. Uma nova fábrica que foi anunciada ontem, lá na China, em Pequim. Então, a partir de 20 de outubro, a Anvisa do Brasil poderá visitar, se achar necessário, as instalações dessa fábrica, e se houver aí um entendimento da nossa Anvisa com a Anvisa chinesa, que lá chama CDC chinês, isso poderá até ocorrer virtualmente. Então, todo esse processo está em andamento, a Anvisa está sendo extremamente cooperativa, também no sentido de agilizar todos os trâmites anteriores ao registro. Daí a nossa grande expectativa de que possamos ter essa vacina até o final desse ano. Muito bem. Muito obrigado, Tainá Falcão, da CNN. Obrigado, Dimas Covas. Vamos agora para a Rádio Capital com a jornalista Carla Mota. Carla, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Governador, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta está lançando o livro no qual ele elogia a sua atuação no combate ao coronavírus logo no início da pandemia. Eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre isso. Obrigada. Carla, muito obrigado. O livro está sendo lançado agora. Eu acho que será um livro com grande vendagem e grande leitura também do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Fico grato pela menção que ele, de forma generosa, faz no seu livro, ao nosso trabalho aqui. E nós temos um enorme orgulho de ter aqui aquele que foi secretário executivo do Ministério da Saúde, com Luiz Henrique Mandetta, enquanto ministro, João Gabardo, hoje nosso coordenador executivo do Comitê de Saúde de São Paulo, e que está conosco já há 4 meses, atuando, ajudando, contribuindo para salvar vidas dos brasileiros em São Paulo. Portanto, além de ter sido um excelente ministro, Luiz Henrique Mandetta ainda nos ofereceu como legado o seu secretário executivo de saúde, que hoje está atuando aqui em São Paulo. Desejo sucesso, sorte, paz e saúde a Luiz Henrique Mandetta. Vamos agora à Rede Brasil com o Gilvandro Oliveira. Gilvandro, obrigado por estar aqui mais uma vez conosco na coletiva. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde aos colegas. Governador, sendo bem franco, feliz com o avanço, porque nós conversamos isso há 2 semanas atrás, dezembro, mas eu estou preocupado com essa segunda onda acontecendo no Reino Unido. Manaus em alerta. Não dá para essa vacinação, o Instituto Butantan, Visa, aqui no Brasil, iniciar isso em novembro? Bem, vou dividir a resposta à sua pergunta com exatamente Dimas Covas, e também vou pedir a intervenção do João Gabardo. Mas eu quero lhe dizer que tudo, apesar da velocidade, nós gostamos aqui de caminhar com velocidade, mas temos que fazer passo a passo, de forma serena e equilibrada, e dentro dos padrões da ciência também. Nós aqui não sobrepomos o interesse político sobre o interesse da saúde e da ciência, mas procuramos avançar tomando decisões. E é essa a postura do governo de São Paulo, mas não damos aqui nenhum passo atropelando a ciência. E a ciência fala agora e ajuda na resposta com Dimas Covas e João Gabardo. Dimas? Então, começamos com em João Gabardo. Em relação à antecipação da vacina, vou deixar para o doutor Dimas falar. Sobre essa questão da segunda onda, nós temos já nas entrevistas coletivas colocado a preocupação que o centro de contingência tem com essa elevação do número de casos que vem ocorrendo em vários países da Europa, e muitos deles, inclusive, com medidas restritivas em relação ao distanciamento social e as medidas que são preconizadas para a redução da possibilidade da transmissão da doença. É importante destacar que esse movimento que tem ocorrido nos países da Europa, ele é um aumento do número de casos, mas ele não é acompanhado, pelo menos até o presente momento, de internações hospitalares, de utilização de leitos de UTI, e ele tem uma letalidade extremamente baixa. É baixíssima a letalidade
nesta fase que os países da Europa estão neste momento. E, não obstante essa situação, nós temos acompanhado com bastante cuidado a evolução aqui em São Paulo, e os indicadores que nós temos acompanhados não nos apontam preocupação em relação a um possível aumento da transmissibilidade. Todos os indicadores que nós estamos acompanhando são positivos. Agora, nós continuamos ainda em quarentena, as medidas continuam sendo as mesmas, de evitar aglomeração, evitar sair se for desnecessário, principalmente as pessoas portadoras de doenças crônicas, aos idosos. E uma questão que é extremamente importante é que as pessoas que estiverem com sintomas, elas devem, independentemente de terem feito exames, testes, comprovações, elas devem ficar isoladas em casa juntamente com os seus contatantes. Então, essa é a situação do Estado de São Paulo. Nós estamos absolutamente tranquilos em relação à evolução dos nossos indicadores. Se houver necessidade de qualquer tipo de retorno, nós faremos, o Centro de Contingência fará. Nesse momento, não há nenhuma indicação para que qualquer medida diferente daquilo que está previsto no Plano São Paulo seja tomada. Obrigado, Gabardo. Giovandro, vou pedir também a intervenção do Zé Medina, médico e coordenador executivo, coordenador geral do Centro de Contingência do Covid-19. Giovandro, em relação à Inglaterra, que você mencionou, como o Dr. Gabardo falou, o número de casos é semelhante ao do primeiro pico, e nós até imaginamos que, controlado esse, pode aparecer outros picos, em função do número de pessoas suscetíveis, que é grande ainda, tanto no Brasil como nos outros países, então isso pode acontecer. E o que a Inglaterra fez é que começou a recomendar todos os cuidados que nós já recomendamos aqui de novo. Então, a idade média desse grupo de pacientes, de pessoas nessa segunda onda, é entre 20 e 39 anos, no primeiro pico foi superior a 60 anos. Eles determinaram que o país todo ficará na fase 4, que é equivalente à fase amarela nossa, por pelo menos 6 meses. Fechamento de bares, restaurantes e estabelecimentos até às 22 horas, que é uma medida que nós já tomamos aqui no estado de São Paulo e que seguramente vai permanecer até dezembro. Fechamento de discotecas e pistas de dança, que aqui também já está abrangido no nosso plano. E também um uso mandatório de máscaras, inclusive em restaurantes, ao se levantar da mesa. Tem outras restrições que não preciso mencionar, mas as restrições que foram colocadas na Inglaterra, reforçadas na Inglaterra agora, são as mesmas que nós estamos utilizando e que também nós reforçamos aqui essas recomendações. O governador sempre faz isso, para que nós não tenhamos um retrocesso ou um número maior de casos nos próximos meses. Embora esse risco exista, a população do estado de São Paulo ainda mantém 42% de isolamento no estado todo, 43% de isolamento na capital, e talvez isso esteja contribuindo bastante para a contenção dos níveis da pandemia que nós estamos encontrando agora, ou até redução. Muito bem. Giovandro, vou pedir também a intervenção do Jean Gorenstein, secretário da Saúde, para complementar a resposta à sua questão. Jean. Giovandro, especialmente falando no estado de São Paulo, nós temos uma realidade que fez exatamente o Plano São Paulo abrir de forma muito gradual todas as nossas atividades, a exigência do uso de máscaras, o cumprimento da lei, especialmente nos estabelecimentos, sejam eles de serviços de alimentação ou comércio. Isso fez com que nós tivéssemos uma realidade diferente de países da Europa. Os países da Europa tiveram uma ascensão muito rápida do número de casos, com descenso muito rápido, mas claramente aconteceu a abertura dos comércios, bares, restaurantes, discotecas. Isso aconteceu em Israel, isso aconteceu em vários países da Europa, algumas cidades e estados americanos. Isso não aconteceu no nosso estado. E é essa política de austeridade e preocupação com a segurança da nossa população que vai fazer com que esses índices continuem baixando.
Muito bem. Então, Gilvandro, muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Gabardo, Medina e Jean. Vamos agora à penúltima intervenção, que é da Rede TV, Carolina Rigengo. Carolina, obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. Minhas perguntas são direcionadas à saúde. Por orientação do Fique em Casa, muitas pessoas que tinham necessidade de exames periódicos, como diabéticos, pessoal que tinha que fazer exames de mama, ginecológicos, deixaram de ir aos locais dos exames. Assim como também muita gente deixou de fazer atividade física, como uma caminhada fora de casa. Eu queria saber a orientação de vocês para essas pessoas. E também hoje foi divulgado um estudo publicado na revista Science, que mais de 10% das pessoas com Covid-19 grave produzem anticorpos que, ao invés de protegê-los do vírus, pioram a infecção ao boicotar o sistema imunológico. Queria que vocês falassem a respeito da impressão de vocês, a avaliação de vocês sobre esse estudo. Muito obrigada. Carolina, no primeiro tema, o Jean Gorenstein vai responder. No segundo, o João Gabardo, e se Medina desejar, pode complementar também. Por favor, Jean. Carolina, a gente fez um pacto com a sociedade para ficar em casa, as pessoas acolheram essa solicitação, tivemos um índice, principalmente nas primeiras semanas epidemiológicas, altos índices de isolamento. Mesmo com essa flexibilização, temos atingido ainda níveis de isolamento social que beira 43% a 45%, mesmo nos finais de semana, onde existe uma tendência natural das pessoas saírem mais. É claro e é natural que as pessoas devam retomar suas vidas de forma também gradual, mas sempre consciente, fazendo e seguindo todos aqueles ritos sanitários que a gente sempre fala. É manter as regras sanitárias, evitar as aglomerações, evitar o contato entre as pessoas no comprimento, estar se utilizando das máscaras, bem como a higienização das mãos. Então, mesmo que as pessoas optem por fazer caminhadas ao ar livre, retomar ao seu médico, o próprio médico já também está criando no seu, na sua assistência, seja no consultório, na rede privada, seja nas unidades de saúde, também todos os rituais sanitários no sentido de garantir que essas pessoas sejam acolhidas de forma segura. Isso é importante. Então, que as pessoas, mesmo que saindo para fazer uma caminhada, não esqueçam dessas regras sanitárias. Muito bem. Eu vou pedir, Carolina, também ao Edson Aparecido, secretário de Saúde da cidade de São Paulo, a maior cidade do país, para também complementar na mesma linha dessa segunda pergunta que você fez. Edson. Havíamos suspenso todos os procedimentos eletivos em 23 de março, mas nós já retomamos há quase 35 dias, não só as consultas, mas também todo um processo de retomada de exames e também de algumas cirurgias. Alguns dos hospitais nossos, inclusive, que eram hospitais híbridos, no tratamento da Covid e também no tratamento de outras especialidades, nós já fizemos reversão, inclusive, de leitos. Então, esse processo de já voltar a chamar as pessoas, os pacientes, seja para as consultas nas unidades básicas de saúde, seja para os exames nos nossos ambulatórios de especialidades, e seja também, eventualmente, para algum tipo de cirurgia, o município já retornou há 35 dias atrás. Muito bem. Obrigado, Edson. Carolina, então, muito obrigado pelas perguntas. Vamos agora à última intervenção e às últimas perguntas. Ah, não, desculpe, perdão. O estudo da revista, perdão, eu estava aqui acelerando demais. Perdão, Carolina. Que será respondido pelo Gabardo. Eu tinha pedido ao Gabardo para responder. Eu e o Dimas vamos dividir aqui. Eu queria só dar, governador, um pouco mais de relevância para essa questão da atividade física que foi colocada pela Carolina. Talvez, além dos aspectos diretos, dos prejuízos que nós tivemos com o Covid, os óbitos, as pessoas que tiveram situação de maior gravidade, o maior prejuízo para a saúde pública, não só do Brasil, como do mundo inteiro, foram essa necessidade, esse afastamento que as pessoas tiveram dos serviços de saúde
e interromperam as suas ações preventivas. As mulheres deixaram de fazer exames preventivos, os diagnósticos precoces foram deixados de serem feitos, e a inatividade física é uma das coisas que mais nos preocupa, porque de todas as medidas individuais de hábitos que as pessoas possam ter, aquela que tem maior impacto sobre a saúde pública é a atividade física. A atividade física ela não é só importante para a regulação e o controle das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes. Ela é fundamental para os idosos, para a prevenção da osteoporose. Ela é fundamental para os idosos, para a manutenção do seu equilíbrio, com isso reduzir a possibilidade de quedas e acidentes domésticos. Então, acho que nós precisamos estimular a nossa população, que assim como é necessário voltar às unidades de saúde para restabelecer os seus planos de prevenção de doenças e diagnóstico precoce, que elas possam voltar a fazer atividade física. Isso é extremamente relevante. E não há necessidade de ter uma academia ou de comprar um tênis de R$600 para fazer isso. As pessoas podem fazer isso em casa, elas podem fazer isso com as suas atividades domésticas, pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. Não há necessidade de ser alguma coisa de impacto, não há necessidade de correr, ela pode caminhar. É fundamental que pelo menos 30 minutos todos os dias as pessoas voltem a fazer atividade física. Se possível, uma intensidade um pouquinho maior, porque isto tem impacto sobre o controle dessas doenças. E, não obstante, que mesmo para o Covid, é fundamental que a atividade física fortalece a questão da imunidade das pessoas, então ela ajuda na recuperação, ela evita, inclusive, os casos mais graves, como ela também tem um impacto muito importante na reação inflamatória, que também é uma das complicações do Covid. Então, essa questão da atividade física que você levantou, eu considero como uma das mais relevantes preocupações que a saúde pública deve ter daqui para frente. Em relação à pesquisa, o doutor Dimas vai falar. Existem alguns dados, né, que apontam no sentido que você mencionou, de agravamento das manifestações clínicas, a dependência da intensidade da resposta imunológica. Quer dizer, a doença, o Covid-19, é uma doença inflamatória sistêmica, né? Quer dizer, não é só uma pneumonia, ela não está restrita a apenas um órgão, ela atinge o organismo como um todo e é uma resposta inflamatória. Quer dizer, boa parte dos sintomas que as pessoas apresentam, principalmente os casos mais graves, são dependentes dessa resposta inflamatória exacerbada. Então, existem alguns estudos que mostram que quanto maior a resposta imunológica, e principalmente em pacientes que estão em risco, as manifestações clínicas podem ser mais importantes. Muito bem. Então, Carolina, agora sim, completas as respostas às suas perguntas. Obrigado, Gabardo. Obrigado também ao Edson Aparecido e a você, Dimas Covas, e ao Jean. Vamos então agora sim à última pergunta, que é a sua, William Cury, da TV Globo, Globo News. Will, obrigado pela presença. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde. A minha pergunta é mais uma dúvida, né? O prefeito anunciou o censo sorológico aqui na cidade de São Paulo, que é diferente, bem diferente do inquérito sorológico, já começando no dia 1º de outubro, tendo os primeiros resultados da primeira fase até o fim da primeira quinzena. Mas eu quero saber se há uma expectativa de conclusão do censo inteiro. E quando que a prefeitura deve tomar uma decisão? Porque os dados vão auxiliar nessa tomada de decisão sobre a volta às aulas. Já será a partir dos primeiros dados, em outubro, ou vai ter que esperar a conclusão do censo? Obrigado. Obrigado, Will. Bruno? Secretário Edson Aparecido. O Edson. Para poder responder. Bom, nós devemos fazer, então, essa primeira etapa, como esclareceu o prefeito, 181 mil testes, feito pelos os profissionais de saúde das nossas unidades básicas. A Secretaria de Educação vai convocar os professores e também os pais com os alunos. A primeira etapa nós devemos consumir cerca de 15 dias, mas já nesse período a gente inicia o processo para a estruturação da compra de insumos e toda a logística para a testagem das outras 577 mil pessoas envolvidas.
nós devemos levar no mínimo 30 dias, 40 dias para fazer todo este procedimento, né? E, evidentemente, à luz dos resultados que vão aparecendo da testagem que for feita, isso tudo vai compilar um conjunto de dados para, ao final desse processo, desse censo, poder, eventualmente, isso contribuir para a decisão do prefeito em relação à volta às aulas. Mas nós devemos utilizar entre 30 a 35, 40 dias para o conjunto de quase 900 mil testes. Muito bem. Obrigado, Edson Aparecido, secretário de Saúde da cidade de São Paulo. Obrigado a você, William Cury. Obrigado a todos os jornalistas que aqui vieram nesta coletiva de imprensa, aos técnicos, fotógrafos, cinegrafistas, aos que, como jornalistas, participaram remotamente desta coletiva, e a você que nos assiste ao vivo pela TV Cultura na sua casa. Lembrando sempre, use máscara, não saia de casa ou do seu ambiente de trabalho sem estar vestindo a sua máscara, faça o distanciamento social de 1,5 m em relação a uma ou mais pessoas, lave as suas mãos com água corrente e sabão, e, se não puder, use álcool em gel. Se proteja, proteja a sua família, faça suas orações. Bom final de semana a todos. Na segunda-feira estaremos de volta. Obrigado.